Bem-vindos. Nossa sexta aula. Oremos, clamando pelas bênçãos do Senhor para nós hoje. Senhor amado, muito obrigado por mais esta manhã. Muito obrigado pelo fato de teu povo estar aqui reunido, desejosos de conhecerem mais a tua palavra, se equiparem para defender a sua fé. Que o Senhor use esse tempo para nos fortalecer, para nos esclarecer, e que seja um tempo proveitoso para todos nós e que principalmente honre o Senhor, nosso Pai. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, a gente concluiu então 4 dos tópicos que eu me propus a cobrir no curso, né? Esqueci da lista aqui, espera um pouquinho só. 5 minutinhos, por favor, aí você passa. Concluímos sobre a credibilidade da Bíblia, as dificuldades de compreensão, as aparentes contradições, as aparentes discrepâncias. Então, na aula passada, a gente viu as discrepâncias aparentes no resultado do censo de Davi, vimos as aparentes discrepâncias em genealogias, no horário da crucificação, nós harmonizamos a narrativa de Marcos com a narrativa de João, avaliamos a questão das diferentes frases usadas nos evangelhos para descrever o que estava escrito na cruz, avaliamos a questão da idade do Acasias, do início do reinado do Jorão, do pai do Samuel e do período que Samuel julgou a nação de Israel. Então, hoje nós começamos os aparentes erros da Bíblia, né? Que basicamente são críticas que se fazem questionando justamente a doutrina da inerrância das Escrituras, né? E eu quero começar com o próprio Senhor Jesus Cristo e uma crítica que se faz a uma afirmação que ele fez a respeito do grão de mostarda, né? O aparente erro se dá na seguinte consideração: o grão de mostarda, segundo o Senhor Jesus, seria a menor de todas as sementes, e sabidamente, quem conhece botânica, biologia, etc., que não é meu caso, né? Mas a gente lê que há sementes menores do que a semente de mostarda, né? Então vamos ver o texto do Senhor Jesus. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, a crítica que o Senhor Jesus errou quando afirmou que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, porque sabidamente há várias plantas cujas sementes são menores do que as da mostarda, né? Eu li que a semente da papoula é menor, que a das orquídeas é menor, e assim por diante, né? Então, causa do problema. Alguma pista? Quem está falando? Desculpa. Oi, bem. Não tinha? Ah, tá. Naquela cultura, naquela região, naquela realidade agrícola, não haveria outra semente menor que a semente de mostarda. Realmente essa é a explicação mais plausível, né? Então, a causa do problema é o entendimento equivocado daquilo que o Senhor falou, e um desprezo ao contexto, né, que a Débora levantou, e o assunto sendo tratado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente olhar de novo para o texto, levando em consideração o contexto que o próprio Senhor Jesus apresentou no texto, a gente leria o texto assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes,
que um homem toma e planta em seu campo. E crescida é maior do que as hortaliças que um homem toma e planta em seu campo. Então, o contexto é esse. O Senhor Jesus não está dando uma aula de botânica, muito menos comparando o grão de mostarda com sementes de fora desse contexto que um homem planta no seu campo. O Senhor Jesus está usando a proporção entre o tamanho do grão e o tamanho da planta para fazer uma analogia a respeito do crescimento do reino de Deus, né? Que cresceria absurdamente, mesmo tendo começado bem pequeno, de maneira aparentemente inexpressiva, naquele buraco empoeirado do mundo, né? Com o Senhor Jesus treinando 11 pessoas absolutamente comuns, e a partir dali o reino de Deus se espalharia. Há outras perspectivas sobre a explicação da parábola, mas essa eu penso que é a mais consistente, né? Então, assim como uma minúscula semente produz uma hortaliça bem grande, o reino de Deus começou de maneira aparentemente inexpressiva e cresceria para proporções, como de fato cresceu, e a realidade mostra que o Senhor Jesus estava absolutamente certo no que estava ensinando, né? Ok? Outro erro, aparente erro que existe na Escritura. Lebres e coelhos não ruminam. Mas a gente olha lá em Levítico. O coelho, embora rumine, não tem casto fendido, é impuro para vocês. E a lebre, embora rumine, não tem casco fendido. Considerem-na impura. Então a Bíblia afirma, dizem os críticos, né, erroneamente, que lebres e coelhos são animais ruminantes. E os biólogos de plantão aí, alguma pista? Parece que rumina. Parece, mas não é, né? Então, o texto aqui, ó, quem é da minha época vai entender a piada, né? É um texto de Enorex, né? Quem riu se entregou. Parece, mas não é, né? Será que a Bíblia está fazendo uma afirmação que parece, mas não é? Efetivamente, ela está dizendo que o coelho rumina. O que é ruminar, né? Quem que explica para a gente o que é ruminar? Eu tenho aqui, mas... É bem nojento, né? Mas é isso mesmo. Então, causas do problema. Ignorar as diferenças culturais do que é considerado ruminar. O que é ruminar? Então, olha só. Animais atualmente considerados ruminantes, eles têm uma digestão bem particular, bem peculiar, né? Pelo que eu li a respeito, o seu estômago tem 4 compartimentos, né? E a digestão estomacal completa, antes de passar para o trato intestinal, envolve engolir, regurgitar, mastigar de novo, tornar a engolir, para maximizar a absorção dos nutrientes, né? Então, esse é o processo de ruminação, e os animais são classificados como ruminantes porque tem essa anatomia estomacal e tem essa prática. Coelhos e lebres, sabidamente, não têm esse estômago com 4 compartimentos e não regurgitam alimentos, né? Então, o que a gente faz com a afirmação bíblica de que eles ruminam? Olha só que interessante. A expressão hebraica para ruminar é literalmente aquele que faz subir o bolo alimentar. Isso é o que está escrito no hebraico lá, aquele que faz subir o bolo alimentar. E assim como os animais que hoje são chamados de ruminantes, porque regurgitam, mastigam e tornam a engolir, é interessante que os coelhos e as lebres, eles também reprocessam o alimento para obterem uma maior absorção de nutrientes. Olha que interessante. Eles também sobem o bolo alimentar, assim como o ruminante.
Só que as lebres e os coelhos o fazem de maneira mais asquerosa. Eles não fazem por regurgitação, mas por defecação. Então o coelho fica mastigando o dia inteiro porque ele come seu próprio cocô. Então a frase hebraica, aquele que faz subir o bolo alimentar, também se aplica para os coelhos, assim como se aplica para o ruminante. Só que o coelho reprocessa o alimento porque é um animal que come as próprias fezes, né? Chamado de coprófago. Se alguém te chamar de coprófago, não vai ser um elogio. Então, a coprofagia desses animais é uma boa razão para eles serem considerados imundos, né? Tá? Então, essa é a diferença. O que é ruminante na nossa cultura? O que o texto hebraico está dizendo? Animais que fazem subir de novo o bolo alimentar para a boca, seja por regurgitação, seja por defecação. Tá bom? Outra crítica que se faz, essa eu penso que não é tão severa, mas vamos considerá-la, né? Que a Bíblia supostamente erra no valor do pi. A gente estava na biologia, vamos para a matemática agora, né? Cadê o pessoal de exatas, né? Os matemáticos, engenheiros de plantão? O que é o pi? Fala para a gente aí. Oi? A razão entre o perímetro e o diâmetro. Agora explica para a gente o que é o perímetro e o que é o diâmetro. Então, o perímetro seria a medida de uma circunferência. O diâmetro é a medida de uma extremidade à outra, bem no centro dessa circunferência. Então, a relação entre o perímetro e o diâmetro, ou entre a circunferência e o diâmetro, é π. Né? Π é um número criado por Deus que expressa essa proporção. O texto de 1 Reis, que descreve um artefato, um utensílio do templo chamado mar de fundição, que era um bacião, né? Tinha tanta água que eles chamavam de mar, né? Que era usado para higienização dos sacerdotes. Né? Esse mar de fundição, ou seja, era uma grande bacia fundida, era redonda, tinha 10 côvados de uma borda até a outra, ou seja, é o diâmetro, 5 de altura, 5 côvados de altura, e um fio de 30 côvados era a medida da sua circunferência. Né? Então, a nova versão transformadora converte os côvados, né, usando um côvado de 45 centímetros. Então, ela fala que o tanque media 4,5 metros de uma borda a outra, 2,25 metros de profundidade e 13,5 metros de circunferência. Então, se a gente fizer as contas aí, 30 dividido por 10 não vai dar 3,14. Né? Cá entre nós, é um preciosismo de 0,1, né? Tem hora que dá vontade de mandar os críticos chupar meia, né? Mas, enfim. Causa do problema, ignorar que números na Bíblia podem ser aproximados. Né? Os números na Bíblia, em geral, são aproximados. Né? Exemplo, Juízes, né? Caíram naquele dia 25 mil homens. Não foi 25 mil exatamente, né? 25 mil cento e tralalá. Né? Ou os que comeram dos pães eram 5 mil homens. Não exatamente 5 mil homens, né? Na ordem de grandeza de 5 mil homens. Então, é uma questão de aproximação. A medida da circunferência, ao invés de estar registrada que era 31,4159, está registrada como 30 côvados. Ou a medida do diâmetro, ao invés de ser 9,54, foi registrada como 10. Né? Então, a ordem de grandeza da circunferência é aproximadamente 3. Então, está absolutamente compatível com a forma de registrar números na Bíblia. Ok? Próximo problema, próxima encrenca. Essa é clássica. E é bem questionável. Né? A Bíblia erra na altura de Golias. Ele poderia ser tão alto? Quem lembra qual era a altura do Golias?
Oi? Mais. Depende do côvado, né? Mas enfim. Olha só. Saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, ou 6 côvados e meio, né? A Nova Versão Internacional traduz para a gente que 6 côvados e 1 palmo dá aproximadamente 2 metros e 90 centímetros de altura. Alguém já viu um pirulão desse tamanho? Alguém tem notícia de alguém com esse tamanho? Oi? Não tinha quase, não tinha 2,9. Emil Rached, aquela Campineiro, né? Eu nem lembrava do Emil Rached. Que altura tinha o Emil Rached? 2,40. Pô, o cara era grande, hein? E era jogador de basquete, né? Mas 2,90 realmente era o Emil Rached, mais meio metro, né? É bastante coisa, né? Então, 6 côvados, né? Pegando a tabelinha que eu fiz para vocês lá, de quase 45 centímetros, né? Entre 44 e 45 centímetros, dá 2,66, 1 palmo é meio côvado, mais 22 centímetros, então a altura total é 2,88, né? Que a Nova Versão Internacional arredonda para 2,90, mas depende do tamanho do côvado que é considerado, que eu já falei para vocês que o côvado variou bastante ao longo da história, a gente vai ver hoje um pouquinho dessa variação, né? Então, o problema é que uma altura de 2,88 é impossível para um ser humano, né? Não se tem notícia de ninguém tão alto assim, né? Então, aqui há 2 prováveis causas do problema e 2 soluções distintas para esse tipo de problema, né? Então, a primeira possível causa do problema é um erro de cópia, porque o texto massorético, lembra que eu falei do texto massorético? Aquele texto do hebraico vocalizado, produzido entre os anos 500 e os anos 900 depois de Cristo, ou seja, um texto bem tardio, o hebraico vocalizado, que é a base das traduções modernas. Esse texto traz 6 côvados e 1 palmo, 2,88. A Vulgata traz a mesma medida. A Vulgata é aquela tradução para o latim, produzida ali no começo do nosso milênio, ali pelo ano 400, né? No começo do primeiro milênio, no ano 400, 350 e 400 depois de Cristo, também trazem 6 côvados e meio. Então, os textos massoréticos, representados aqui por 2 principais códex, né, o Alepo e o Leningrado, mais a Vulgata, trazem, de fato, 6 côvados e meio. Entretanto, outros textos mais antigos trazem uma altura menor, de perto de 2 metros, que seria 4 côvados e meio. Então, os manuscritos do Mar Morto trazem 4 côvados e meio. O Flávio Joséfo, na sua obra Antiguidades, ele fala do Golias com 4 côvados e meio. A Septuaginta, que é aquela versão grega, a tradução do hebraico para o grego, produzido lá perto do ano 250 para frente, né, antes de Cristo, que é amplamente citada no Novo Testamento, a gente não pode desprezar, porque é uma versão que os autores do Novo Testamento citam com frequência. A Septuaginta também traz 4 côvados e meio. Então, uma primeira causa do problema, uma primeira possibilidade de causa do problema é erro de cópia. Então, há visivelmente 2 informações distintas em manuscritos. Alguns trazem 6,5, alguns trazem 4 côvados e meio. 4 côvados e meio já traz uma altura aceitável. O problema é com 6 côvados e meio. Então, alguns resolvem essa questão. Não era 6,5, era 4,5. 6,5 foi erro de cópia. Então, o massorético e a Vulgata, que são posteriores, teriam se equivocado, né? Um copista errou e perpetuou a informação dos 6,5. E o Mar Morto e a Septuaginta trazem 4,5, bem como o Flávio Joséfo. Então, a primeira solução considera que o correto é 4,5 e o errado é 6,5. Essa é a primeira solução, é a mais fácil, né?
Resta saber se ela é, de fato, a solução adequada, né? Porque há uma segunda possível causa do problema que nos leva para uma segunda solução, que é a questão do valor do côvado a ser considerado. Então, nessa segunda abordagem, considera-se que a altura correta era, de fato, 6,5 e não 4,5. E o valor do côvado que foi considerado, né, na época de Davi, ali, um pouquinho antes do primeiro templo, é que define o tamanho real do tal do Golias. Né? Então, oi. Se era casado? Não sei. A Bíblia não fala. Acho que a Bíblia não fala, né? Não me lembro dele ser casado. Por quê? O tamanho da esposa? Não, a Bíblia não fala do tamanho da esposa do Golias, né? Mas o fato é que há uma grande variação nas estimativas do valor do côvado. Na época do Novo Testamento, o côvado romano tinha cerca de 44 centímetros, é o que eu coloquei na tabelinha nossa lá de conversão de medidas, né, 44,4 centímetros, mas também tinha o côvado grego, que era 46 centímetros. Há fontes que estimam que o côvado chegou a 42 centímetros, né, na American Bible Society traz essa informação para a gente. O link, para quem quiser consultar, está ali. Há outras fontes que dizem que o côvado poderia ser bem menor, até cerca de 40,6 centímetros. Essa enciclopédia da Bíblia, né? International Standard Bible Enciclopedia Online, traz essa informação, quem quiser consultar está lá. E há outras fontes ainda que admitem até um côvado de 30 centímetros e meio, até 55 centímetros,9, ou seja, é uma variação muito grande, né? Muito grande. Então, a fonte disso é essa obra aqui, Maneiras e Costumes da Bíblia, né, por esses autores aqui, o Freeman e o Chadwick. Então, eles colocam isso, está lá na página 125, 126, quem quiser conferir. Então, olha só, a própria Bíblia, ela traz diferentes padrões do côvado, e a gente percebe isso em alguns textos. Por exemplo, 2 Crônicas 3, foram essas as medidas dos alicerces que Salomão lançou para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo o primitivo padrão, 60 côvados. Então, se o autor está citando um primitivo padrão, deve ter outro, né? Então, se ele cita explicitamente, essa medida de côvado era segundo um padrão primitivo. Qual que era? Ninguém sabe. Ninguém sabe, mas é uma evidência de que a própria Bíblia considera essa questão da variação histórica dos côvados, né? Olha só, o próprio texto de Ezequiel, esse texto aqui é bem interessante. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais media um côvado de 4 dedos. Então tinha uma cana de medir que tinha 6 côvados, mas cada um dos 6 côvados media 6 côvados e 4 dedos. Então, são 2 padrões de côvados, né? Então tem pistas na Bíblia que trazem que confirmam essa informação das obras, que o côvado variou ao longo da história. Então, se a gente pega aqui esse escopo dos côvados que eu mostrei aqui, que vai de 30,5 até 55,9, e a gente projeta aqui as alturas de 4,5 e de 6,5, a gente vê aqui que, para esses côvados iniciais aqui de 30 a 42, a altura não seria tão assustadora assim, né? Mas se o côvado for de 44,4 a 55, as alturas passam a ser significativas, né? Então, para a medida de 4 côvados e meio ser a medida correta, o côvado tem que ser de 44,4 para cima, senão não faz sentido a menção de que era um guerreiro assustador, né? Agora, se a altura for de 6 côvados e meio, então os côvados de
menores aqui, de 30 a 42, trazem alturas plausíveis. A dúvida aqui é no 2,73 para 42 centímetros, né? Mas com esses côvados maiores trazem alturas implausíveis. Então, qual que é o correto? Não dá para saber exatamente, com toda certeza, se há um erro de cópia ou se é só uma questão de variação do tamanho do côvado, né? Mas considerando aqui que a solução apontada para o côvado de 6,5 traria alturas até mais de 3 metros, mas vamos analisar essas alturas maiores aqui, se são plausíveis, né? Então tem um camarada aqui, ó, que é maior que o Emil Hached. Ele chamava-se Robert Wadlow. Isso está registrado no Guinness Book. Ele teria 2,72 metros com 22 anos. Golias com 2,73, para aquele côvado de 42 centímetros, né? É razoável, tem alguém na história, um registro formal, registrado, checado, de alguém com 2,72. Né? Há um outro camarada aqui que não tem confirmação histórica, é um russo, não vou nem tentar falar o nome dele, mas há registros que ele teria 2,85. O Guinness não reconheceu porque os registros são russos. Então, uma altura de 2,89 um côvado de 44,4 centímetros também seria aceitável, né? E alguns consideram que a medida que a Bíblia traz incluía a altura do capacete e uma sola de sandália aumentada para intimidar mais os adversários, né? Então, há figuras que demonstram como é que era um típico soldado, né? Como seria a indumentária do Golias. Então, ele teria esse capacetão aqui, né? Bem alto. Então, o Golias seria uma figura assim, perto de Davi, né? Então, um Golias com 6 côvados e meio, de 2,73 a 2,88, contando o capacete e a sandália, já não seria tão estranho. Ele teria realmente de 2,30 a 2,40. Seria um Emil Hached, né? Hã? O capacete... pois é. Mas, para explicar a Bíblia, os caras são criativos, né? Você já percebeu, né? Ou a pedrada foi tão forte que atravessou o capacete também, né? Porque quem acertou a pedrada não foi Davi, foi Deus, né? Então, olha só, por essa perspectiva, Golias teria a altura aproximada desse simpático rapaz aí, um romeno, também não vou me atrever a pronunciar o nome dele, o Golias teria perto de 2,30 metros, né? Um atleta aí conhecido, tá bom? Então, são duas perspectivas, 4,5 ou 6,5, o côvado variou, então não é um grande problema. Fala, Fábio. Outra questão importante é a altura média naquela época era mais baixa. Estima-se que foi 1,60 m, 1,50 m. Então, quer dizer, a perspectiva deles estava passando um pouco mais maior. Mais maior. Obrigado pelo pleonasmo aí. Enfim, era um guerreiro assustador, né? Era um guerreiro assustador que foi derrotado pelo Davi. E a variação histórica do côvado e as prováveis... houve um erro de cópia, a gente não sabe qual cópia ficou errada, se a que traz 6,5 ou se a que traz 4,5. Então, não é um grande problema, né? Então, resolve-se de maneira tranquila, tá bom? Ok? Dúvidas? Oi? Eu vou passar por ali, eu vou passar, né?
A Bíblia se refere a gigantes. O nosso paradigma de gigantes é o Golias, não, Golias não, é o Gulliver. O nosso paradigma de gigante é o Gulliver, né? O Gulliver era o gigante na Terra. Então, esse é o nosso paradigma de gigante, né? Mas a gente vai ver o que significa o gigante da Bíblia, né? Ok. Próximo aparente erro da Bíblia diz respeito à quantidade de pessoas que saiu do Egito no Êxodo. Será que essa quantidade poderia ser tão alta, tão expressiva? Que quantidade foi essa, né? Em Atos, a gente vê que, no verso 14 do capítulo 7, então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Essa é a quantidade da turma que entrou no Egito. Né? 75. E Êxodo, capítulo 12, verso 40, nos fala que o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. 75 pessoas ficaram no Egito por 430 anos. E em Números, no capítulo 1, verso 45, assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Então, de 20 anos para cima, capazes de sair à guerra, homens, 603.550. Então, entraram 75 pessoas, saíram 603.550, homens maiores do que 20 anos, sem contar os levitas. Então, considerando mulheres, crianças, idosos, jovens, né, abaixo de 20 anos, mais os levitas, estima-se que um número de 2,5 milhões de pessoas saindo no Egito é um número adequado para 603.550 homens maiores de 20 anos. Então, entraram 75 pessoas, saíram 2,5 milhões de pessoas. E a acusação aqui é que seria impossível 75 pessoas terem entrado e 2,5 milhões saído em 430 anos. 75 virá 2,5 milhões em 430 anos. Né? Alguma pista, alguma sugestão de solução? Alguém ia falar aqui? Oi. Parece que também só contavam os homens daquela época. Isso, o texto está dizendo, né? Homens maiores de 20 anos. Não, quero dizer isso também, para 75 pessoas, eram só homens. Isso, entrou um pouco mais, enfim, né? Exatamente, seria um pouco mais de 75, talvez 150, né? Mas mesmo assim, né? De 150 para 2,5 milhões, né? De 200 para 2,5 milhões, é uma diferença razoável, né? Alguma pista, gente? Oi? Será que levaram alguns prosélitos egípcios, né? Pensei, teria que ser egípcio pra caramba. Olha só. Cadê os matemáticos de plantão aqui, gente? Ninguém se manifestou aqui, pô. Exatamente. Cadê os matemáticos de plantão aqui? Olha só. Populações podem crescer exponencialmente. Matemáticos, tem algum estatístico aqui? Não? Se tem, está quietinho. É uma geração a cada quantos anos? Então, olha só. Para que a população de Israel partisse de perto de 75 pessoas e chegasse em 2,5 milhões em 430 anos, qual precisaria ser a taxa de crescimento anual? Sugestão? Chutes? 30%? 2.500 estão contando não só apenas homens, né? Isso, Não, mas de novo, que seja, de 150, 200 para 2,5 milhões. Tá? Eu estou pegando o pior caso, vamos ser de 75 para 2,5 milhões. Qual é a taxa de crescimento anual necessária para levar 75 para 2,5 milhões?
Alguém fala? Hã? Ninguém chuta? Ô, medo de errar, hein? Míseros 2,45% ao ano. Só isso. Isso chama-se crescimento exponencial ou progressão geométrica, enfim. A curva de crescimento seria isso aqui, ó. Em 430 anos, né, sai de praticamente zero para 2,5 milhões, crescendo 2,45% ao ano, só. Matemática, hein? Então, esses números são absolutamente consistentes. O Brasil, na década de 70, antes da década de 70, entre 1940 e 1970, o Brasil cresceu 2,77% ao ano. Atualmente, a gente encontra países crescendo mais do que isso, países crescendo 6,39% ao ano, 3,33% ao ano, e assim por diante. Então, esse crescimento não é absurdo, ele é até modesto, né? Então, a matemática resolve isso aqui com muita facilidade. Tá bom? Ok. Então, a gente entra agora no próximo tópico do curso. Há muitas outras críticas a respeito de aparentes erros da Bíblia, né? Eu peguei algumas delas, porque não dá para tratar de todas, né? Naqueles livros que eu deixei recomendado para vocês, né? Uma enciclopédia de dificuldades bíblicas, e ele traz muito mais casos e mostra a solução para muito mais casos, tá? Agora a gente entra no próximo tópico aqui, que são os aparentes conflitos com a ciência. Primeiro conflito aparente com a ciência. Segundo a Bíblia, isso aqui é cabeludo, hein? Qual é a idade do universo? Ou qual é a idade da Terra? E qual é a unidade da raça humana? O texto bíblico fala o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e assim por diante. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, os primeiros 26 versículos do Gênesis estão descrevendo o processo criativo de Deus ao longo de 6 dias. Pelas genealogias bíblicas, se você comparar aqui Gênesis 5 e Gênesis 11, se você pegar Gênesis 5, Gênesis 11, de Noé até Abraão, alguns teólogos fazem esse cálculo e afirmam que tanto o universo quanto a Terra têm cerca de 6.000 anos. Que cálculo que eles fazem? Vou reproduzir o cálculo que eles fazem aqui. O cálculo que eles... Está dando para ler lá no fundo? Dá para ler? O cálculo que eles fazem é o seguinte: de Adão até Abraão, os filhos são citados e a idade que teve o filho é citada. Então, na sua Bíblia aí, que a tradução tem como base o texto massorético, você vai ter essas idades aqui de Adão até Abraão. E, conforme Lucas e a própria Septuaginta, tem uma geração a mais aqui no meio, né? O Cainã aparece em Lucas e na Septuaginta, mas não aparece aqui no texto massorético, né? E as idades da Septuaginta são diferentes, todas elas praticamente maiores do que as idades do texto massorético, o que resulta numa totalização aqui de Adão até Abraão, perto de 2.000 anos pelo texto massorético, mais de 3.400 anos pela Septuaginta. De Abraão até Jesus, estima-se aí 2.000 anos,
De Jesus até hoje, 2.029 anos, que dá um total entre 5.900 e 7.400 anos, que é bem menor do que... Isso é curioso, né? Enfim, tem um erro de cópia aí, a gente não sabe o que está certo, se o Massorético está certo ou se a Septuaginta está certa, né? Não dá para saber. Mas, enfim, a ordem de grandeza não faz diferença. Nós estamos falando aqui de 5.975 a 7.500, quase, né? E os cientistas propondo que a idade do universo é cerca de 14,5 bilhões de anos e a da Terra cerca de 4,5 bilhões de anos. Isso também varia, né, dependendo de onde você pega a informação, mas nós temos essa aparente discrepância, aparente conflito, né, com a ciência afirmando uma coisa, a Bíblia afirmando outra. Vamos com esse abacaxi para o café, na volta a gente descasca ele, tá bom? Então, a contagem pelas genealogias deságua numa ordem de grandeza perto de 6.000 anos, e tem as afirmações científicas. O Covolan veio me falar aqui no intervalo que, na verdade, quando o Hugh Ross fala de 14,5 bilhões, na verdade, a estimativa vigente hoje é de 13,8 bilhões, né? Então, mas mesmo assim, de 6.000 para 13,8 bilhões, o conflito da Bíblia com a ciência permanece. Então, vários teólogos afirmam que, como o homem foi criado no sexto dia, teria também cerca de 6.000 anos. E fontes científicas propõem que o Homo sapiens apareceu há mais de 300.000 anos atrás e os neandertais há mais de 400.000 anos atrás. Esses números também devem ter a sua variação, dependendo de onde que é a fonte, né? Então, o problema é justamente esse. Quem tem razão, a Bíblia ou a ciência? Essa é a polarização. A Bíblia ou a ciência. Se o universo, a Terra, o homem tem mais de 6.000 anos, muito mais de 6.000 anos, 300.000 anos para o homem, 13,8 bilhões para o universo, perto de 4 bilhões para a Terra. Se a Bíblia está errada, podemos considerar como equivocada a narrativa da Bíblia sobre a criação. Essa é a tensão, esse é o problema. Vamos lá, causas do problema. A Bíblia não contém nenhum texto que afirme explicitamente a idade do universo, nem da Terra, nem da raça humana. Não tem. Alguns teólogos fazem essas afirmações estimando o tempo, baseando-se em genealogias, aquele cálculo que eu mostrei para vocês, e escolhendo uma interpretação onde a criação do universo, da Terra e da raça humana teria ocorrido em um espaço de tempo de 6 dias de 24 horas. É daí que surge a informação da idade aproximada de 6.000 anos. Então, não é uma informação bíblica, é uma informação teológica de homens que fazem cálculos estimados com base em genealogias e adotam uma interpretação da Bíblia onde os dias da criação de Gênesis são dias de 24 horas literais. Tá? Bom, antes da gente entrar na solução do problema, sobre teólogos e cientistas, a gente pode afirmar que eles cometem erros, tanto teólogos quanto cientistas, eles mudam de opinião. Estou com um número aqui de 14,5, o Covolan disse que agora já é 13,8, enfim. Eles divergem entre si, tanto teólogos quanto cientistas, e eles defendem ferozmente as suas opiniões.
Então, há dogmas teológicos e científicos que não podem ser tomados como verdade absoluta. A gente está aqui numa superfície bem escorregadia, né? Há um dogma teológico de 6.000 anos, há um dogma científico de bilhões de anos, e são dogmas fundamentados nas pessoas que os propõem. Então, olha só, pegar aqui o John MacArthur. John MacArthur, com todo o respeito ao John MacArthur, né? Meu objetivo aqui não é, de maneira nenhuma, denegrir a imagem do John MacArthur. John MacArthur faleceu recentemente, um pastor muito relevante, né? Um teólogo que deixou muitas contribuições para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas o MacArthur ele tinha uma posição muito firme, ele era um criacionista da Terra Jovem, e ele tratava com muita dureza qualquer pessoa que discordasse dele. Olha só o que ele fala sobre os que não adotam o criacionismo da Terra Jovem. Evangélicos que aceitam uma interpretação da Terra Velha de Gênesis têm abraçado uma hermenêutica que é hostil a uma elevada visão da Escritura. Eles trazem aos capítulos de abertura da Bíblia um método de interpretação construído com pressuposições anti-evangélicas. Os que adotam tais abordagens já embarcaram em um processo que invariavelmente destrói a fé. Igrejas e escolas que abraçam essa visão não permanecerão evangélicas por muito tempo. A Escritura e não a ciência é o teste definitivo para toda a verdade, e quanto mais os evangélicos se afastem desta convicção, menos evangélicos e mais humanistas se tornam. Então, isso está no seu livro A Guerra pelos Inícios, né? A Batalha pelos Começos, onde ele faz uma defesa interpretativa de dias literais de 24 horas para Gênesis e trata com essas palavras quem não concorda com ele. Ok. Que outros devidamente capacitados avaliem as idades atualmente propostas por cientistas. Não vou me atrever a entrar nesse mérito. Oi. Terra Velha, bilhões de anos. Terra Nova, perto de 6.000 anos. Tá? E o universo deriva da teologia da Terra Velha, com 13,8 bilhões, né? E pela Terra Nova é 6.000 anos também, e o ser humano também tem 6.000 anos. Né? Então, mas é comum a gente encontrar nas literaturas essa nomenclatura, né? Terra Velha e Terra Jovem. Né? Então, essa diferença que a gente está tratando aqui. Tá? Então, não vou me atrever a avaliar postulado científico, seria patético se eu tentasse fazer isso aqui, mas nesse curso vamos avaliar teologicamente esse dogma dos 6.000 anos, que o John MacArthur, por exemplo, defende com tanta ferocidade, e acompanhado por muitos autores que defendem esse dogma com muita ferocidade. Então, quão bem fundamentados estão os que afirmam dogmaticamente esta idade para o universo, para a Terra e para a raça humana, essa idade aproximada de 6.000 anos. E a alternativa biblicamente plausível e, ao mesmo tempo, evangélica e ortodoxa, né? Os liberais resolvem isso com muita tranquilidade. Né? Os alegóricos nem se fala, mas um teólogo conservador, evangélico, ortodoxo, pode olhar para esse texto com uma lente diferente da lente que o John MacArthur olha. Então, olha só, nós precisamos evitar dogmas teológicos que são fragilmente estabelecidos. Citando aqui 2 casos típicos do Giordano Bruno, que foi condenado à morte na fogueira em 1600, porque afirmou que o universo era infinito. Era uma heresia. Ou Galileu, já mencionei aqui em outra aula, né? Foi preso e condenado por heresia em 1633,
porque afirmou as ideias do Nicolau Copérnico de que a Terra girava em torno do Sol. Heresia. Foi obrigado a se retratar publicamente. Nós dizemos, pronunciamos, isso aqui é a sentença do Galileu, né? Nós dizemos, pronunciamos, sentenciamos e declaramos que tu, o referido Galileu, em razão das matérias apresentadas no julgamento e por ti confessadas como acima, tornaste-te, no juízo deste santo ofício, veementemente suspeito de heresia, a saber, por teres acreditado e sustentado a doutrina de que o Sol é o centro do mundo e não se move, e de que a Terra se move, e que uma opinião pode ser mantida e defendida como provável depois de ter sido declarada e defendida como contrária à Sagrada Escritura, e que, consequentemente, incorreste em todas as censuras e penas impostas. Olha a seriedade da afirmação aqui do Galileu. Ele falou que a Terra girava em torno do Sol. Heresia, tem que matar o herege, né? Então, de fato, a Escritura e não a ciência é o teste definitivo para toda a verdade, mas somente o que a Escritura realmente afirma, a opinião de teólogos sobre textos mais complicados ou teorias inferidas a partir do seu entendimento pessoal, sem unanimidade, não podem ser considerados como testes válidos para a verdade. De novo, com todo respeito ao John MacArthur, nesse particular, ele considerava a sua opinião como teste válido para a verdade. Dias de 24 horas literais. E a agressividade no debate teológico não fortalece argumentos. Então é possível interpretar 6 dias literais? A Bíblia realmente fala de uma criação em 6 dias. E a palavra que ela usa é a palavra Ion, né? Eu deixei o código do Strongs aqui para você, se quiser pesquisar as outras ocorrências da palavra na Bíblia, né? O código é 03117, ou no Olive você troca o 0 por H. H é pesquisa em hebraico e G é pesquisa em grego, né? Alguns softwares é 0, o que começa com 0 é hebraico, o que começa não com 0 é grego, né? Então, assim como é possível a interpretação de que o Sol se movimenta e a Terra está firme, é possível essa interpretação. Olha só, o texto de Jó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Então, a terra está construída, está edificada num fundamento firme. Levanta-se o sol, segundo Eclesiastes 1:5, levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. Então a terra está firme e o sol está se movimentando. Quem falar contra isso é herege. Então a dúvida que divide os evangélicos conservadores é sobre a validade dessa interpretação de 24 horas literais para a palavra Yom de Gênesis. É isso que divide os evangélicos, né? Os evangélicos conservadores, ortodoxos, divergem nesse particular. Há os que, como John MacArthur, defendem a interpretação literal de 6 dias de 24 horas, e há os que estão abertos para períodos longos, né? A palavra Yom muitas vezes significa dias de 24 horas na Bíblia, mas muitas vezes não. É importante perceber que essa interpretação de dias de 24 horas literais, embora possível, não é necessária, não é mandatória, porque não é a única que existe na opinião de teólogos conservadores. Assim como a interpretação da firmeza da Terra e do movimento do Sol não é necessária. E hoje a gente sabe que é uma bobagem. Essa doutrina que na época de Galileu afirmava que era heresia dizer que a Terra girava em torno do Sol, é uma interpretação absolutamente equivocada. A linguagem de Eclesiastes está dizendo o que acontece com o Sol do ponto de vista de quem está observando o Sol. Não é um tratado científico, né? E a ideia de lançar os fundamentos da Terra é da perspectiva de quem está na Terra aqui. A Terra não se mexe, só quando tem terremoto. Então, as afirmações bíblicas não são científicas, elas são teológicas. Aliás, textualmente, se você comparar os textos que sustentam
a firmeza da terra e o movimento do sol, eles são mais defensáveis do que um dia de 24 horas. Textualmente, é mais defensável dizer que a terra está parada e o sol está movimentando do que dizer que os dias de Gênesis são dias de 24 horas. Alguns problemas com essa interpretação de dias de 24 horas literais. Então, há problemas. Né? Primeiro problema, dificuldade com a expressão houve tarde. Aliás, quem defende os dias literais de 24 horas tem explicação para todos esses problemas, tá? Mas eu vou dizer quais são os problemas. Dificuldade com a expressão houve tarde e manhã, ou seja, escureceu e amanheceu, no primeiro, segundo e terceiro dia, uma vez que o sol só aparece na narrativa no quarto dia. Isso é uma dificuldade. Então, houve tarde e manhã é um refrão estrutural na narrativa. Encerrou o primeiro dia, houve tarde e manhã o primeiro dia. Descreve o segundo dia, houve tarde e manhã o segundo dia. Assim vai. Então, esse refrão estrutural, ele indica o encerramento de cada dia. Então, houve tarde e manhã quando não tinha sol, é uma dificuldade. No sexto dia, antes do aparecimento da Eva, aconteceu muita coisa. O sexto dia ele é pormenorizado em Gênesis 2. Tudo aquilo não caberia em 24 horas. Olha só. Deus fez a terra produzir todos os animais terrestres. Adão foi formado. Deus fez brotar a vegetação do solo do Éden. Adão foi colocado para cultivar e guardar o Éden. Todos os animais do campo, todas as aves do céu, todos os animais selváticos que foram criados foram submetidos a Adão para ele dar nome. É muito bicho. É muito bicho. Ao avaliar toda a vida animal nesse processo de definir a nomenclatura, Adão ficou frustrado porque não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Adão percebeu que ele não podia se juntar com uma eguinha, com uma cabrinha, enfim. Aí Deus anestesia Adão. Deus transforma uma costela de Adão em Eva. Adão se identifica com a Eva. Então, no caso, olha só, o Gleason Archer, né, da Enciclopédia de Dificuldades Bíblicas, ele fala o seguinte: parece beirar a pura irracionalidade insistir que toda a experiência de Adão em Gênesis 2, de 15 a 22, poderia ter sido cumprida nas poucas últimas horas de um dia literal de 24 horas. Então, Gleason Archer é um teólogo conservador, evangélico, ortodoxo, etc., que diverge do John MacArthur. A gente tem duas diferenças aqui. É bom que o homem esteja só, durou só alguns minutos, né? Só ficou só alguns minutos, né? Durante o dia foi criado. Pois é. Ficou só, praticamente. E Adão, para dar nome para todos aqueles bichos lá, precisava ser The Flash, né? Os bichos precisavam passar para ele assim rapidinho, para caber em 24 horas, né? Enfim. Terceiro problema. Na própria narrativa de Gênesis, no capítulo 2, verso 4, a mesma palavra Yom engloba os 7 dias. Alguém levantou a mão aqui? Pode falar, amigo. Não sei se é só para complicar um pouco mais, mas o autor de Gênesis é Moisés, não é isso? A maioria dos conservadores assume aí, mas há críticas, né? há controvérsias, mas assim, é grandemente aceito na tradição da igreja que Moisés foi o autor de Gênesis. Né? Por quê? Por conta exatamente que a revelação foi dada por Deus para que ele pudesse escrever. Então nós não temos pessoas contemporâneas escrevendo, fazendo a narrativa de toda a criação. Não, Moisés foi inspirado por Deus, mas seu ponto qualquer não entendi. O ponto é que você não tem uma historicidade, você não tem outras referências que pudessem fazer a comprovação dessas informações. Nós estamos com a fonte só dada por Deus para Moisés. Nós temos uma narrativa inspirada por Deus, registrada por Moisés. A questão é, a narrativa é literal ou ela tem elementos figurativos? A palavra Yom que Moisés emprega
pode ser utilizada para descrever longos períodos de tempo ou não. É isso que nós estamos avaliando. Então, estou dizendo que textualmente a palavra Yom, na própria narrativa de Gênesis, engloba os 7 dias, não dias de 24 horas. Olha só que interessante. Aqui lembra que eu falei daquela estrutura do quiasmo? O quiasmo, na estrutura da prosa hebraica, os textos mais distantes entre si estão relacionados e os mais perto entre si estão relacionados. Isso acontece em Gênesis 2. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então, no verso 4, a palavra dia engloba todos os dias. Então, já não dá para afirmar que em Gênesis a palavra Yom é sempre 24 horas. Não é. Aqui mesmo na narrativa da criação, o Yom aparece para descrever todos os dias. Agora, você pode assumir a postura do John MacArthur, né? Eu não me incomodo com esses problemas. Como eu disse, há explicações dos que advogam a literalidade dos dias de 24 horas para todos esses problemas. Eu não me incomodo com esses problemas e ainda prefiro a interpretação de dias literais de 24 horas. Beleza, você está bem acompanhado. Há vários teólogos que têm adotado essa postura. Não me incomodo com as evidências científicas. Eu prefiro a interpretação de dias literais de 24 horas. E você tem vários nomes aí que você deve conhecer, né? Calvino, Lutero, o MacArthur, que eu citei, o Sproul, o Berkhoff, o Grund, enfim, tem vários nomes que não se incomodam com esses problemas e ainda insistem em defender a literalidade dos dias de 24 horas. Então, você não está sozinho. Então, eu não estou fechando questão nesse assunto, né? Estou dizendo que há alternativas evangélicas, ortodoxas e conservadoras para a interpretação de Gênesis, tá bom? Eu, pessoalmente, não me identifico com a postura do John MacArthur, de fechar a questão sobre dias de 24 horas, porque há evidências textuais que isso não pode ser feito, há elementos simbólicos na narrativa de Gênesis, então eu acho que é um extremismo teológico muito grande, tal qual dizer que a Terra está firme e o Sol está girando. Então eu prefiro a alternativa dos dias da criação serem longos períodos de tempo. Tá? Mas se você discorda de mim, concorda com MacArthur, né? Fica tranquilo que está bem acompanhado. Então, há alternativas de interpretação. Então, a primeira alternativa de interpretação para os dias da criação, que seria uma terra velha com interpretação literal, considerando que Yom também se refere a períodos longos. Quem propõe essa alternativa é alguém que se chama Hugh Ross. Ele é um PhD, né, em astrofísica, se não me engano, e é o líder de uma organização cristã dentro da área da apologética, que se chama Reasons to Believe. Então, ele produziu esse folhetinho aqui de Gênesis 1. Né, o folheto dele chama-se Gênesis 1, uma perspectiva científica. Então, ele propõe, o John MacArthur, aliás, quem quiser, tem alguns exemplares aqui, quem chegar primeiro leva, tá? Pode levar. Tá? Hã? Você quer um? Pega aí, fica à vontade. Obrigado. Garantiu o seu já, beleza. Depois. Mais algum corajoso aí? Opa! Mais algum corajoso aí? Não? Pode, claro. Tá acabando, hein, gente? Tá acabando. Pronto, então sobraram alguns aqui. Quando nós fizemos um evento apologético aqui na igreja, em 2007, nós trouxemos um cientista lá do Reasons to Believe, que se chama, né, porque ele continua lá, Fazali Hanna. Então, Fazali Hanna é da área da biologia, ele é um bioquímico, e o Hugh Ross é da área da astrofísica. Eles são cristãos, eles têm
parte nessa organização apologética cristã, chama-se Reasons to Believe, e tem a perspectiva deles sobre Gênesis 1, está expressa aqui, tá bom? Então, nessa perspectiva, o Hugh Ross propõe que uma análise cuidadosa rende múltiplos motivos para considerar os dias de Gênesis literalmente como sendo longos, mas finitos, períodos de tempo. Então, ele defende que Yom, literalmente, é um período, e não um dia de 24 horas. Então, realmente, a palavra Yom, na Bíblia, nem sempre significa um dia de 24 horas. Pode significar ano, períodos de tempo mais longos, definidos ou indefinidos. O problema de chamar, na minha opinião, né, essa interpretação como literal é que ele não tem o que fazer com a expressão houve tarde e manhã. Porque se Yom é um período longo, e a tarde e manhã desse período longo, o que é? Então, tem ele próprio implicitamente admite um elemento de linguagem figurada. Então, chamar a interpretação de literal me parece mais uma tentativa de angariar simpatizantes entre os literalistas extremados. Porque ele tem que admitir que tem uma linguagem não literal, que é tarde e manhã. Mas, enfim, tirando a análise linguística que ele faz, a abordagem científica dele é digna de ser conhecida, né? Ele faz uma boa, na minha opinião, uma boa abordagem científica sobre esse período de 6 dias para a criação. É muito interessante a perspectiva dele, né? Mas não é a única, né? E há outras, e não dá para chamá-la, no meu entendimento, de literal, porque o houve tarde e manhã, nessa perspectiva, não é literal. Então, não é uma abordagem literal. É uma abordagem que considera elementos simbólicos, por mais que ele chama de literal. Não é literal. Tá? Ok. Yom significa realmente na Bíblia dias, períodos de tempo maiores. Olha só. Em Gênesis 2:4, como eu mostrei, os 7 dias. Em Gênesis 6:4, naquele tempo havia gigantes na terra, né? O Gulliver. O Gulliver estava lá na terra. Em Êxodo 13:10, portanto, guardarás a sua ordenança no determinado tempo de ano em ano. A mesma palavra ano e ano é Yom. Em Deuteronômio 2:14, o tempo que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos. Olha, tem um Yom de 38 anos. Deuteronômio 30. Então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás um longo tempo na terra. Yom, longo tempo. Este homem subia da sua cidade de ano em ano. Yom, de ano em ano. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra e como o Criador fizera. Interessante que aquele refrão estrutural, houve tarde e manhã, primeiro dia, houve tarde e manhã, o segundo dia, o refrão estrutural que marcava a finalização dos dias, não tem para o 7º dia. Não tem para o 7º dia. Então, alguns autores concluem, e eu concordo com eles, que isso indica que o dia não terminou. É o dia do descanso de Deus. Nós estamos no descanso de Deus, e o autor de Hebreus parece confirmar essa tese. De entrar no descanso de Deus, né? Olha só. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrará no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao 7º dia, descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Não entrarão no 7º dia. Tá? Então, o descanso é o 7º dia, nessa perspectiva, né? Então, obviamente, os literalistas de dias de 24 horas vão dar outra interpretação para Hebreus, né? Mas a evidência textual, para mim, é bem forte, né? Então, o autor de Hebreus parece confirmar que o 7º dia da criação, o descanso criativo de Deus, dura até hoje.
Estar na presença de Deus é entrar no seu descanso, nesse 7º dia. Então, para mais detalhes sobre esta alternativa, tem o livreto, né? Tem 4 exemplares aqui, acabando a aula, quem chegar primeiro leva. Segundo o Hugh Ross, o autor do livreto, ele fala o seguinte: as evidências disponíveis hoje são surpreendentes, tanto em quantidade quanto em qualidade. Pela primeira vez na história, a ciência confirma cada evento da criação e sua sequência, tal como descrito em Gênesis 1. Atualmente se entende que cada um desses eventos demanda um insondável nível de precisão nos ajustes. Como pode essa comunicação ter vindo de qualquer fonte, senão do próprio Criador? A probabilidade de Moisés ter adivinhado os detalhes dos eventos da criação e tê-los colocado na sequência correta é menor do que uma chance em 40 milhões. Então, não consigo avaliar a abordagem dele, mas ele está dizendo o seguinte: a narrativa de Gênesis é tão precisa que Moisés acertou na ordem dos eventos e as evidências científicas comprovam isso. Essa é a defesa do livro aqui. Tá, de novo, não consigo avaliar a pertinência dessa afirmação, mas ele afirma isso. Ele demonstra no livro que esse acerto de Moisés é uma evidência da inspiração divina, né? Ok, uma segunda alternativa de interpretação para os dias da criação, que é a Terra Velha com uma linguagem figurada. Então aqui quem admite isso tem a coragem de dizer que Gênesis tem linguagem figurada. Falar de linguagem figurada atualmente ficou um verdadeiro tabu nos meios evangélicos, porque quem é figurado é liberal, né? Não acredita na Bíblia. Eu mostrei, né, nas primeiras aulas que considerar um texto figurado como literal é tão errado quanto considerar um texto literal como figurado. A gente tem que ter bom senso na interpretação. Tá? Então, olha só, a divisão de dias nessa alternativa tem um sentido teológico e não cronológico. Algumas evidências da presença de linguagem figurada em Gênesis. Formação de Adão a partir do pó da terra e a transformação de uma costela em Eva. Alguns afirmam que são elementos figurados. Deus soprando fôlego de vida nas narinas de Adão. Deus não tem boca nem pulmão. O sopro divino é algo figurado. Árvores místicas com frutos místicos. A árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Então ela tinha banana, laranja, aí, fruto da vida, fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, evidência de linguagem figurada. Tarde e manhã, antes do 4º dia, onde o sol e a lua aparecem, um animal fala, a serpente fala. Mas você vai falar, não, mas a jumenta falou com Balaão, né? Mas lá na jumenta, Deus fez a jumenta falar. É dito que não foi a jumenta que falou, Deus fez a jumenta falar. No texto de Gênesis, a serpente está falando. A serpente é sagaz, ela é ardilosa, ela conversa com Eva. E Apocalipse fala que a serpente simboliza Satanás. Apocalipse fala, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. A serpente é considerada culpada e amaldiçoada. Um animal é punido pelo que fez. Há uma inimizade entre os descendentes de um animal e o descendente da mulher, que é Jesus. Figurativo. Esse texto de Gênesis 3,15 é chamado de proto-evangelho, o primeiro evangelho, anunciando a vitória de Jesus Cristo sobre Satanás. A crucificação é o calcanhar ferido, e o esmagar a cabeça é a vitória na cruz. Linguagem figurada. O tamanho do 6º dia, como a gente mostrou, uma evidência de linguagem figurada. Uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida.
Tem uma grande possibilidade de ser uma linguagem figurada, né? Depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então há evidências de linguagem figurada. Os literalistas extremados vão negar todas essas evidências, né? Mas para mim são evidências consistentes. Então, uma vez que a linguagem figurada é empregada na narrativa, uma vez que há linguagem figurada empregada na narrativa, pode-se considerar que os dias e as tardes e manhãs são também uma linguagem figurada. Então, a criação é dividida em 6 períodos dessa obra de Deus, sucedido por um período de descanso, assim como a nossa semana tem 6 dias de trabalho, seguido de um dia de descanso. Elementos do simbolismo da narrativa, né? Então, alternativa 2 é a explicação a partir da hipótese da linguagem simbólica ou figurada. Há ainda uma terceira alternativa de interpretação que é chamada de teoria do intervalo, em inglês é a teoria do gap. Então, essa teoria do gap propõe o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí no verso 2, há um gap, há um intervalo de bilhões de anos. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, essa palavra traduzida por estava, pelos dicionários bíblicos, também significa tornar-se, vir a ser. Então, a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Veio a ser sem forma e vazia. Então, quando a terra foi criada, quando o universo foi criado, lá no princípio, e aqui no verso 2, aconteceu alguma coisa com a terra, que ela se tornou sem forma e vazia. Então, a narrativa de Gênesis narra não a criação, mas a restauração, em 7 dias de 24 horas, dessa terra que se tornou sem forma e vazia, né? E o gap, né, o intervalo entre o verso 1 e o verso 2, é de bilhões de anos de intervalo. Então, são as 4 principais perspectivas de interpretação de Gênesis, né? A literal de dia de 24 horas, a do Yom literal, que é a proposta por Reasons to Believe, a simbólica, né, que detecta os elementos simbólicos do texto e não vê problemas de os dias e as tardes e manhãs serem simbólicas, e a perspectiva do gap, do intervalo entre o verso 1 e o verso 2. Então, eu mostrei alguns ortodoxos que são adeptos da teologia da terra jovem. Aqui está uma lista de ortodoxos evangélicos que são adeptos da teologia da terra velha, não necessariamente uma dessas posições específicas, né? Mas nesse grupo aqui vai ter gente aqui que vai navegar nas 3 alternativas que eu mostrei para vocês, né? Então, o Francis Schaeffer, o Gleason Archer, que eu mostrei, o C.S. Lewis, Paul Little, o William Lane Craig, o Paul Copan, o Norman Geisler, Dallas Willard, o próprio Hugh Ross e assim por diante. Então, se você opta por uma alternativa não literal de dias de 24 horas em Gênesis, você também está bem acompanhado. Tá bom? Deixo aqui alguns links sobre mais materiais sobre essa interpretação da Terra Velha, né? Um escopo limitado, né? Tem um material que tem em PDF uma defesa bíblica para o criacionismo da Terra Velha. Você pode baixar o artigo em PDF. No site da fonte tem esse primeiro evento apologético que está todo gravado, então todas as palestras do Fazal Hanna estão gravadas ali. Ele aborda também essa questão da idade da Terra, da idade de Adão, né? Ele passa por essas questões. Está aqui o link do site. Tem um curso no site da igreja chamado de Fé e Ciência, um olhar para o Gênesis. Você participou, né, Covolan? Então, Covolan foi um dos professores, junto com o Elbe, também está disponível lá no site da igreja. E um livro que tem essas ideias desse livreto, né, mas com muito mais material,
que é o Criador e o Cosmos, do Hugh Ross, que também pode ser adquirido aí, tá bom? Então, a síntese do que nós vimos aqui. A ênfase da narrativa bíblica é no suprir de verdades teológicas, não de detalhes sobre os métodos, processos e o tempo que foram empregados por Deus. A Bíblia não afirma qual é a idade do universo, da terra ou do homem. Algumas pessoas produzem essa afirmação com base em cálculos estimativos, nas genealogias e nas suas escolhas de interpretação. A interpretação literal é possível, mas não necessária, assim como a interpretação literal da firmeza da Terra e do movimento do Sol, que condenou Galileu, é possível, mas não é necessária. A palavra dia, de Gênesis 1, é usada inúmeras vezes na Bíblia, significando períodos de tempo mais longo, 7 dias, 1 ano, 38 anos, período longo indefinido, e há diversos autores cristãos notáveis que optam tanto pela Terra jovem de 6.000 anos, quanto pela Terra velha de 4,5 bilhões de anos, e um universo igualmente, ou mais velho ainda, né, de 13,8 bilhões de anos, ou na minha fonte, aí, que segundo o Covolan está errado, de 14,5 bilhões de anos. Então a interpretação literal de 24 horas para Eon entra em conflito com postulados científicos atualmente vigentes. A interpretação literal para Eon como um período indefinido também é possível, embora tenha essa incoerência da literalidade da Terra e da manhã. A interpretação que considera uma linguagem simbólica também é possível, e a interpretação literal, com base na teologia do gap, do intervalo, também é possível, e essas três últimas não conflitam com os postulados científicos vigentes. Ok? Dúvidas, contribuições? Oremos. Senhor amado, obrigado por esse tempo, por esse período de investimento no conhecimento da Tua Palavra. Nós nos maravilhamos com a Tua revelação, nós nos maravilhamos com a Tua obra, que a partir dessa revelação produz em nossas vidas. Nós clamamos para que o Senhor continue agindo em cada um de nós para a Sua própria glória. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.